Então, pessoal, a gente vai estudar os dependentes, não é assim que a gente terminou ali, falando que iríamos estudar os dependentes. Pessoal, para estudar os dependentes, a gente vai buscar a validade num conceito que é muitíssimo importante, que é assim, direito previdenciário é ramo do direito público. Então, o que isso tem a ver com dependentes? Tem muitíssimo. Então, eu vou contar um caso rapidinho para vocês. Tinha uma vovozinha aposentada, não é? E que tinha 2 netinhos. E aí ela tinha uma netinha e tinha um netinho. O netinho era apurrinhado, não é? Abusado demais, da pá virada. E a netinha toda carinhosa, cuidava da vovozinha, tudo certo. Mas a vovozinha ficou doente, no leito de morte. Os 2 netinhos ali, segurando ali na cama e olhando para a vovozinha. E ela ali, naquele último suspiro, diz assim: eu quero que minha aposentadoria seja destinada à minha netinha querida. O netinho apurrinhado olha para a vovozinha e diz: vovozinha, sinto muito, porque neto não faz parte do rol dos dependentes. Ou seja, o dependente do segurado não será necessariamente quem o segurado queira que seja. Essa fundamentação a gente vai buscar justamente sabendo que o direito previdenciário é ramo do direito público. As regras, valores, requisitos, forma de cálculo, valor de benefício, tudo isso já está previamente estabelecido. E não seria diferente em relação ao assunto dependentes. Então, os dependentes, eles cumprem um rol já previamente listado. Então, a saber, neto, neta, sobrinha, sobrinho, tio, tia, cunhado, sogra, já caiu em prova, sogra, sogro, não fazem parte do rol dos dependentes. Eles já estão previamente listados. Então, é esse o assunto que iremos estudar. Tem novidade importantíssima em relação a esse assunto, por conta da mudança na legislação e forma de interpretação da mudança. O INSS recentemente publicou nota técnica, que tem domínio público, explicando qual é o entendimento do órgão em relação a essas mudanças. Então, portanto, a gente ficou mais fácil, a gente vai fazer uma revisão rápida em relação a dependentes, e depois a gente vai fazer questão de prova e a gente vai ver que é muito simples as questões da banca CESP em relação a dependentes. Tudo bem? Então vamos nessa? Vamos viajar juntos em relação ao direito previdenciário. Pessoal, vamos estudar os dependentes, que são justamente aquelas pessoas que terão acesso a 2 benefícios previdenciários. Quais? Pensão por morte e auxílio reclusão. Pensão por morte e auxílio reclusão. Então, qual a primeira informação em relação a dependentes? Olha só, direito previdenciário, ele é ramo do direito público. Bem, essa informação aqui é muitíssimo importante, justamente para que a gente tenha como desdobramento o seguinte: os dependentes cumprem um rol, não é? Um rol de dependentes que já estão ali previamente listados, onde, Ítalo, eu encontro no artigo 16 da Lei 82.13/91. Aí a gente vai perceber que lá na lei, no artigo 16, os dependentes eles são divididos em classes, não é? Eles são divididos em classes, classe 1, classe 2 e classe 3. E por que dessa divisão? Porque os dependentes eles têm preferência entre si. É dizer que se a pensão por morte for devida a dependente da primeira classe, os dependentes da segunda e da terceira nada receberão, e o benefício ele não transita, ele não circula entre classes. Então, não havendo dependente da primeira classe habilitado, e aí tem dependente da segunda classe, bem, o benefício vai ser concedido aos dependentes da segunda classe, não haverá pagamento desse benefício aos dependentes da terceira classe, porque os dependentes têm preferência entre si e o benefício ele corre dessa forma. Busca dependente da primeira classe, em não havendo, dependente da segunda, em não havendo, dependente da terceira, e em havendo, dependente de classe anterior, exclui do direito os dependentes das classes posteriores. Beleza? Bem,
Já que a gente falou que os dependentes são divididos entre classes, bora fazer aqui a terceira informação importante, é justamente sabermos quem são esses dependentes. Eu não vou ter preguiça, não, de escrever aqui para vocês, tá bom? Eu não vou ter preguiça, eu vou escrever quem são os dependentes da primeira classe, quem são os dependentes da segunda classe e quem são os dependentes da terceira classe. Pessoal, eles têm preferência entre si e circula desta forma, ok? Pessoal, quem são os dependentes da segunda classe? Todo mundo aí respondendo comigo. Bem, fácil demais. Os pais. Os pais são os dependentes da segunda classe. E quem são os dependentes da primeira classe? Pessoal, olha só. Marido, mulher, cônjuge, entre si, não é? Companheiro, companheira, aqueles que conseguem comprovar a união estável. Filhos de qualquer condição, não emancipados, então vamos lá, filhos, olha só, de qualquer condição, filhos fora do casamento, adotados, menores tutelados, enfim, equiparados a filhos, ou seja, filhos de qualquer condição, não emancipados, menores de 21 anos, ou inválidos, aí por conta da filha de Romário, que tem síndrome de Down, é uma menina especial, não é? Por conta de Romário, ele conseguiu introduzir isso aqui, olha, cônjuge, marido, mulher, companheiro, companheira, filhos de qualquer condição, não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos, ou que tenha, eu vou botar no singular, tudo bem? Ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, tô botando no singular, tudo bem? Incapaz, assim declarado, declarado judicialmente, ou seja, é um juiz monocrático que decide se aquele filho tem deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, vai ser dependente, tem qualidade dependente, ainda que seja superior a 20, ainda que tenha idade superior a 21 anos. O inválido da mesma forma, só que essa invalidez aqui, ela é constatada pela perícia médica do INSS. Diferença marcante aqui, hein? A invalidez, quem determina é a perícia médica, mas a deficiência intelectual ou mental, quem determina é um juiz, beleza? Assim declarado judicialmente. Bem, segunda classe, os pais, e terceira classe, pessoal, da mesma forma aqui, daqui para diante, trocando somente irmão, ó. Irmãos, né? Mas eu vou botar um singular. O irmão, de qualquer condição, não emancipado. Isso aqui gerou a maior confusão. Por conta da Lei 13.135, a lei cortou a parte de não emancipado. E eu, nos cursos que dou aula, lá na Rede LFG, no Se Joga Vidros, enfim, eu disse lá, cantei a pedra, tá errado. Essa passagem está errada. Mas agora, por conta da nota técnica, é assim, é a leitura do artigo 16 original. Então, irmão de qualquer condição, não emancipado, menor de 21 anos, ou inválidos ainda que acima de 21, ou que tenha, aqui repete. Então não preciso repetir tudo. Pois bem, ficou fácil, ou seja, só para que a gente conclua, já que isso aqui é uma resolução de questões, uma revisão, a emancipação, ela é causa para a perda da qualidade de dependente, tanto para o filho quanto para o irmão, ok? Esse entendimento ele veio sendo trocado dizendo o seguinte, que a emancipação só era causa de perda da qualidade dependente para o filho, porque a Lei 13.135 tirou a não emancipação em relação ao irmão, o que é um absurdo.
não é? A Lei 135, ela tinha tirado a emancipação como causa da perda da qualidade dependente. Só que nota técnica diz o seguinte: não, teve uma lei posterior, que é a 13.146, e, portanto, a 13.135 deixa de ter eficácia em relação a essa passagem. Beleza? Bem, esses são os dependentes. Essa bagaça cai em prova. Então, os dependentes têm direito à pensão por morte, auxílio reclusão. Direito previdenciário é ramo do direito público, então o dependente não será necessariamente quem o segurado queira que seja. Os dependentes cumprem um rol que está lá listado no artigo 16. Classes 1, 2 e 3, os dependentes são divididos em classes porque têm preferência entre si. O benefício ele não transita entre classes, uma vez concedido um benefício, pensão por morte, por exemplo, a dependentes da classe 1, esse benefício ele não muda de valor, sendo dividido em cotas partes entre os dependentes, mas os dependentes, vida que segue, não é? Vida que segue, gol da Alemanha. Então, na verdade, os dependentes eles vão perdendo a qualidade de dependente, extinguindo a cota parte deles, porque o filho completou 21 anos, então ele deixa de receber agora o benefício. Porque marido e mulher se separam, então perde a qualidade, na verdade, marido e mulher, a mulher está recebendo a pensão por morte, então a mulher morre. Então o benefício ele é distribuído entre os dependentes da classe e em algum momento no futuro esse benefício ele é extinto. E por ser extinto, ele não vai buscar agora dependentes das classes subsequentes, porque o benefício ele se encerra na classe onde foi concedido, ok? Beleza. O que é que a gente tem mais de informação em relação a dependentes que eu acho importante? Questão CESP cobra repetidas vezes sobre o menor sob guarda. Pessoal, o menor sob guarda, dá uma marretada logo nisso aqui, ele não é dependente. Ponto. Ele não faz parte do rol dos dependentes desde 1996. Ou seja, e a Banca CESP cobra essa bagaça. Tudo bem? Beleza. Que outra parte importante é cobrado em prova? Os casais, olha só, homoafetivos. Os casais homoafetivos, eles são dependentes da primeira classe e têm dependência econômica presumida. Tranquilidade brasileira. Já que eu falei de dependência econômica, então deixa eu falar de uma coisa importante. Vou colocar aqui, cai muitíssimo em prova. Dependentes é um assunto muitíssimo explorado. Os dependentes da primeira, da segunda e da terceira, vou dividir dessa forma. Os dependentes da primeira classe, eles têm dependência econômica presumida. Ou seja, marido e mulher. O marido segurado do regime geral morre, a mulher se habilita para receber benefício, ainda que ela seja milionária. Ela não precisa comprovar a dependência econômica, porque essa dependência econômica ela é presumida, ainda que não seja verdadeiro, mas ela é presumida, excetuando para os dependentes da primeira classe, excetuando os enteados e os menores tutelados. Eles são dependentes da primeira classe, mas deverão comprovar a dependência econômica. Pois bem, os dependentes da segunda e da terceira classe, essa galera aqui, para receber pensão por morte, auxílio reclusão, eles devem comprovar dependência econômica. Dependência econômica. Tranquilidade brasileira, sim ou não? Sim, Ítalo, fácil demais. Nunca vi direito previdenciário ser tão fácil assim. Pois então, galera, a gente vai cercando o assunto justamente nos tópicos mais relevantes, aquilo que é cobrado em prova, para que você já identifique na questão rapidamente. O que a gente vai fazer? Vamos responder a questão 22? Vamos lá? Vamos nessa? Questão 22. Olha como é fácil. Pessoa que mantém união estável com o segurado do regime geral. Quem é essa pessoa? O companheiro, a companheira, não é? Faz jus à pensão por morte apenas se comprovar a dependência econômica em relação ao segurado. Que onda é essa, meu irmão? Dependentes da primeira classe têm dependência econômica presumida. Então, claro que falsa.
A assertiva, ela é falsa. Companheiro, companheira, são dependentes, olha só, da primeira classe, portanto, tem dependência econômica presumida. Ítalo, é assim? Fácil assim? Pois é, essa é a famosa questão sopa no mel, não é? Siri na lata. Que questão é essa, Ítalo? É um siri na lata? Olha aqui, uma lata, a gente que é de praia, né, sabe que se você botar um siri na lata, ele fica louco lá tentando sair e não sai. Essa é a questão, né? Essa é a famosa questão siri na lata, uma questão fácil, direta, tranquila, e que a gente precisa acertar na hora da prova, porque ela vai se repetir. Vamos lá na questão 23, olha só. Em relação aos segurados e dependentes, julgue o item que se segue. A lei de benefícios previdenciários prevê expressamente que o menor sob guarda do segurado filiado ao regime geral é seu dependente. Que onda é essa, meu irmão? Menor sob guarda não faz parte do rol dos dependentes. Então, portanto, a assertiva, ela é falsa, ainda que a parte seguinte da assertiva seja verdadeira, havendo discussão jurisprudencial a respeito do tema, dada a existência de normas contrárias no ordenamento jurídico nacional, que é, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz lá que não pode haver diferenciação, se é filho, se é menor sob guarda, enfim, para nenhum tipo de direito, mas a lei previdenciária é uma lei específica e que diz que não, o menor sob guarda não faz parte do rol, então, portanto, não terá direito a benefício na qualidade de dependente. Vamos lá, questão 24, no que se refere ao regime geral de previdência, julgue o item que se segue. É presumida, por força de lei, a dependência econômica dos pais. Que onda é essa? Que onda é essa? Os pais são dependentes da segunda classe, então, portanto, essa é a famosa questão sopa no mel. Claro que não é presumida, então a assertiva, ela é falsa. Vamos lá na questão 25. Então, a gente faz uma revisão rápida da matéria e depois é rápido responder questão de prova, não é? Então, essa foi do auditor fiscal do trabalho. Minha irmã é auditora fiscal do trabalho, ela fez o concurso, foi minha aluna lá na rede LFG, não é? Fez o concurso ali do ano 2010, se não me engano, e aí ela foi minha aluna e se deparou com questão como essa, ainda que esse concurso aqui seja de 2013, ela já tinha passado, mas o nível de prova é esse, então você vai se deparar com uma questão como essa, Banca CESP, se ligue no movimento. Então vamos lá, o companheiro e a companheira, bem, já vou dizer aqui qual é a classe deles, né? Dependente da primeira classe, desde que comprovem a existência de união estável, beleza. Devem comprovar união estável. Integram o rol de dependentes da primeira classe, ótimo. O que lhes permite receber pensão por morte ou auxílio reclusão, conforme o caso, verdadeiríssimo. Que onda é essa? Verdade. Bem, questão CESP 2013 para o auditor fiscal do trabalho. Esse tipo de questão é um tipo de questão para a gente reposicionar nosso estudo, ok? Normalmente com a gente que está estudando para o concurso do INSS, então tem uma galera que nos acompanha, por exemplo, desde o início do ano, desde janeiro, onde a gente propôs ali uma caminhada de Santiago rumo ao INSS. Toda vez que eu faço uma abertura de aula, aqui eu não fiz isso, mas toda vez que faço uma abertura de aula, eu sempre faço uma comparação da caminhada de Santiago com concurso público. Concurso público é justamente uma grande caminhada, não é? É só não desistir, persistir que você chega lá. Então, caminhada de Santiago são 900 quilômetros. Quem é que pode imaginar em sã consciência que uma pessoa vai caminhar 900 quilômetros? Mas se a gente divide esses 900 quilômetros em 300 dias, não é? Em 10 dias, ficam 90 quilômetros por dia. Já é impossível, ainda é impossível. Mas se a gente divide essa caminhada em 300 dias, a gente vai caminhar 3 quilômetros por dia, aí qualquer um consegue. Então, concurso público é assim. Eu nunca vi um aluno que não tenha passado em concurso público, mas já vi uma cacetada que desistiu no meio do caminho. É exatamente aquilo que você não está fazendo. Você está assistindo essa aula, já o concurso se avizinha, você está persistindo. Então, sua possibilidade de aprovação é muitíssimo grande. Mas o que eu estava falando é de que eu sei que tem gente aí que está me escutando que sabe quase tanto quanto eu. Só não sabe exatamente o que eu sei porque eu conjugo o meu conhecimento teórico, assim como Flaviano, o Titã Flaviano, com a parte prática. Então, a gente lê isso aqui,
eu já fiz atendimento disso aqui, ok? Do companheiro, da companheira, do salário de maternidade, da pensão por morte, ou seja, a gente só conjuga a parte teórica com a prática, coisa que você não tem. É a única diferença. Então, tem gente que me acompanha, e talvez tenha gente aí me assistindo lá desde janeiro, e a gente já está em dezembro, novembro, dezembro, ou janeiro, eu não sei exatamente quando é que você está vendo isso aqui. Mas o fato é, você já sabe muitíssimo direito previdenciário, mas você não pode se afastar daquilo que é fácil e que precisa ser acertado em prova. Então a pessoa começa a estudar, já fica tão senhor da situação que a soberba pode lhe atrapalhar. Então é assim que cai em prova. É assim, olha, concurso 2013, auditor fiscal do trabalho. Na verdade, eu nem poderia pegar essa questão 2013, né? Porque os anos ímpares era para Flaviano. Enfim, veio por erro aí essa questão 2013. Ele deve também ter discutido. Mas o fato é, estamos pecando por excesso, né? Então, essa é uma questão de prova, CESP, é assim que é cobrado, é o fácil. É o fácil. Então, muita gente já vem estudando, já é detentor de muito conhecimento em relação à matéria, mas a soberba não pode lhe atrapalhar, hein? Não pode lhe atrapalhar. Então, vamos nessa, vamos nessa. Questão 26, mais fácil ainda, diz assim, a dependência econômica do irmão, então já vou pontuar, irmão é terceira classe, menor de 21 anos, menor de 21 anos, então ele não perdeu a qualidade de dependente. Na condição de dependente do segurado, ela é presumida, ela não é presumida para obtenção de benefício previdenciário. Claro que é falsa. Claro que é falsa. Beleza? Como é que se comprova dependência econômica? Pelo menos a apresentação de 3 documentos. Vá lá você e faça a leitura do artigo ali 22, parágrafo 3º do decreto 3048. Tem que se apresentar pelo menos 3 documentos daquele rol ali de uns 11, 12 documentos, como por exemplo, conta corrente conjunta, declaração de imposto de renda na qualidade dependente, enfim, ok? Bem, pessoal, o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer o seguinte, bora estudar aqui as causas para a perda da qualidade de dependente, ou seja, para dependentes existe uma linha temporal, não é? O cara ele perde a qualidade de dependente. Bem, a gente discute isso agora na lousa. Então, agora na lousa, né? Então, como eu estava falando, existe 2 momentos em relação à qualidade de dependente. Existe o momento anterior à concessão do benefício, então aqui tem a pensão por morte, o auxílio reclusão, e o momento posterior, ou seja, o dependente já está recebendo benefício. O que vamos fazer aqui agora é esse momento, é a perda da qualidade de dependente, ou seja, o cara perde a qualidade de dependente antes mesmo de receber o benefício. Ou seja, muito simples. Por exemplo, o filho, olha só, como é que se perde o filho a qualidade de dependente? Quando ele completa 21 anos. Bem, quando ele completa 21 anos. Então, mas eu não entendi esse momento posterior. O momento posterior, pessoal, é a extinção da cota parte do benefício. Então, vamos imaginar o filho, da mesma forma, extinção da cota parte, olha só, o filho aqui está recebendo, o pai morreu e o filho tinha 18 anos. Bem, como ele é menor do que 21 anos, ele tem qualidade dependente. Mas quando ele completar 21 anos, ele perde, é extinta a sua cota parte. Tudo bem? Agora vamos lá. Perda da qualidade. Então são esses momentos diferentes aqui, ok? Perda da qualidade dependente. Então, o filho menor de 21 anos, mas ele se emancipa. Oi, Ítalo, como assim? Rapaz, é simples. Tem as causas de emancipação, são 5 as causas de emancipação, são 5. Quais? Por exemplo, o cara casamento. Antes dos 21 anos, perde a qualidade de dependente. Ele arranja um emprego, perde a qualidade dependente. Ele abre um negócio próprio, ele perde a qualidade de dependente. Pela concessão dos pais,
Pela concessão dos pais, ele perde a qualidade dependente. E pela colação de grau em curso de nível superior. Então, antes dos 21 anos, o cara, acontece uma dessas 5 situações, que são as causas de emancipação, ele perde a qualidade de dependente. Então, o pai morre, o cara tem 19 anos, se casou, então perde a qualidade dependente. Aí o pai morre, aí ele vai lá tentar se habilitar no INSS. Ah, eu tenho menos de 21 anos, eu quero receber o benefício. Até 21 não, mas você já se emancipou porque você casou. Agora, olha o grande lance. A emancipação, após o recebimento do benefício, não é causa. A emancipação não é causa para extinção da cota parte do benefício, ok? Do benefício recebido. Ítalo, que onda é essa? Pois é. Artigo 77 da Lei 8213, ok? Isso é novo. Então, portanto, a emancipação, uma vez concedido o benefício, não é causa da extinção da cota parte, ok? Beleza, vamos aqui rapidinho fazer mais algumas situações. Cessação da invalidez é causa para a perda da qualidade, ou seja, cessa a invalidez. Então, portanto, o cara perde a qualidade e também, se cessar a invalidez, cessação da invalidez, se acima de 21 anos, não é? Perde a qualidade. A morte é causa de perda da qualidade. A morte aqui também é causa de perda da qualidade da cota parte. Aqui no quinto, não é? A separação, o divórcio, desde que não seja estabelecido prestação de alimentos, também é causa para a perda da qualidade de dependente. E claro que aqui, como o cara já morreu, claro que divórcio aqui, não é? O segurado já morreu, não faz o menor sentido, não é? Bem, existe ainda outra situação de extinção da cota parte do benefício, que diz respeito ao cônjuge companheiro, porque ele vai receber por 4 meses o benefício, se não tiver os requisitos de 18 contribuições e 2 anos de casamento, ou então vai perder o benefício se não for vitalício, se o cônjuge não tiver pelo menos 44 anos de idade, então vai se levar a idade do cônjuge companheiro e, portanto, o benefício tem prazo de validade, enfim, tem prazo limitado no tempo. Ok? Bem, essa é uma revisão rápida. Vamos ver como é que isso cai em prova. Diz assim: prevalece no STJ o entendimento de que a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada necessidade econômica superveniente. Isso é verdade. A banca CESP cobra muitíssimo, porque, observem, a mulher se separou do cara, se divorciou e não foi estabelecido prestação de alimentos. Então, ela perdeu a qualidade de dependente. Olha só, o divórcio, ó, sem estabelecer pensão alimentícia, prestação de alimentos, é causa da perda da qualidade de dependente. Mas depois que o cara morre, ela consegue comprovar judicialmente a necessidade econômica superveniente. Então, portanto, ela restaura a seu enquadramento como dependente. Beleza? A gente botou até a súmula aqui, é a súmula 336 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a mulher que renunciou aos alimentos na separação tem direito à pensão por morte, comprovada necessidade econômica superveniente, ou seja, a banca CESP repetiu exatamente a súmula do STJ. Ok? Beleza!